Legal, então, pessoal. Agora a gente vai para a nossa sessão 5, o nosso estudo de Kami disco. E está aqui o nosso mecanismo. Isso aí é um empurrador vertical, tá? Onde o movimento vertical é controlado pelo Kami, com rotação constante, girando com rotação constante. E esse mecanismo, esse tipo de mecanismo, mecanismos acionados por Kami, eles são muito presentes em muitos tipos de máquinas. Então esse aqui realmente é um mecanismo muito relevante para quem trabalha com projeto de máquina. Nessa sessão, a gente vai fazer dois estudos com esse mecanismo. O primeiro vai ser um estudo cinemático, onde a gente não vai ter preocupação com as forças. Então, por exemplo, um estudo cinemático desse tipo de mecanismo, ele serviria para nos ajudar a determinar a pista do Kami, ele serviria para verificar se esse Kami vai nos atender em termos de velocidade, deslocamento e assim por diante. Já no estudo dinâmico, a gente vai ter aí aplicado força de gravidade, a gente vai ter a aplicação de uma mola e a gente vai ter a aplicação de contato físico entre o Kami e o rolo seguidor. Uma coisa importante, pessoal, nesse vídeo, nessa sessão, a gente não vai trabalhar como que você desenvolve o seu Kami, como que você chega no perfil dele. O objetivo aqui é colocar em funcionamento e testar a montagem que a gente já tem desse mecanismo. Outra coisa importante, como a gente vai ter um estudo cinemático e um estudo dinâmico, a gente também vai ter duas sessões de preparação diferentes. Porque, como eu já falei, dependendo do objetivo que você tem para uma simulação, a sua preparação ela tem que ser diferenciada. Então, a gente vai ter uma preparação cinemática e uma preparação dinâmica. E, na mesma linha, a gente vai ter dois estudos de movimento, onde a gente vai aplicar elementos diferentes de motion em cada um deles, e também dois estudos de resultados, um para resultados cinemáticos e um para resultados dinâmicos. Mas antes de seguir, vamos dar uma olhada no mecanismo, quais são os componentes desse mecanismo, como é que os mancais estão montados, quais são os elementos principais e assim por diante. Então legal, pessoal, esse aqui é o nosso mecanismo. A gente vai dar uma olhadinha como é que ele foi construído. Então vamos começar fazendo um corte aqui pelo mancal. E todos os mancais eles estão construídos da mesma maneira, tá? A gente vai dar um OK. Então a gente tem um mancal fixo na placa, tá? Outra coisa legal, eu já deixei todos os elementos fixos no alto da árvore. Então fica fácil aí da gente identificar. Então tá aqui esse mancal. Então a gente tem um sisteminha aí com eixo, distanciador e essa placa que é montada aí na frente de tudo. Tá? O nosso mancal do Kami é a mesma coisa. Então a gente girando o Kami, o mecanismo entra em funcionamento. Bem simples, como a gente já fez em outros vídeos. Então vamos fazer um corte agora aqui no mancal do Kami, só para mostrar para vocês, é a mesma coisa, um mancal fixo, eixo, distanciador e o nosso disco aí na ponta. Beleza? Então vamos sair fora aqui desse corte. E aqui observa o seguinte, ó, nos garfos eu não coloquei o eixo. Isso é só por uma questão de simplificação, tá? E também, como eu já falei antes, sempre depende do objetivo do seu estudo. Então, olha, esses dois pinos aqui, ó, esse eixo e esse pino, eles vão servir para a gente colocar mola no nosso estudo dinâmico. Então, a gente vai colocar uma mola aí na segunda parte da seção. A gente tem outro mancal fixo aqui. Vai fazer um corte aí nessa vista para mostrar também. Vamos puxar aqui para o centro do mancal aproximadamente, ok. E tá aí, ó, mesma coisa, mancal fixo, eixo, distanciador e o nosso braço aí de acionamento, esse verde. Então, o conjunto funciona aqui, a gente tem esse eixo, esse braço de ligação. A gente tem aqui o nosso empurrador vertical, ele tem uma distância delimitada aqui de 65 milímetros entre o topo e a peça vermelha. E esse suporte montado aí num conjunto de guia linear. Vamos dar uma visão mais geral aqui. Aqui é o seguinte, ó, eu estou usando o nosso arquivo de estudo cinemático. Tá? Então, no estudo cinemático, os mates já estão presentes.
E eles estão feitos naquela configuração clássica que a gente já usa, né, que vai causar um monte de redundância, mas que não vai afetar o nosso estudo. E a gente tem lá embaixo um mate de Kami, que é o que faz o acionamento aí entre os dois elementos. Então agora, só para a gente encerrar a introdução, esses aqui vão ser os tópicos que a gente vai estudar. Como eu falei, a gente vai ter um estudo cinemático e um estudo dinâmico, dois estudos independentes. A gente vai ter aplicação de mola, aplicação de gravidade, aplicação de força e, como sempre, estudos de resultados, tanto resultados cinemáticos como resultados dinâmicos. E com isso a gente vai concluir a nossa sessão 5. Então vamos lá para o nosso próximo vídeo, que vai ser a preparação do estudo cinemático.